Estes são sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilgá, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque e Uquias. Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. E os levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias. Estes seus irmãos dirigiam os louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, nas guardas. E Jesuá gerou a Joiaquim. E Joiaquim gerou a Eliasibe. E Eliasibe gerou a Joiada. E Joiada gerou a Jonatas. E Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefos dos pais. De Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Razabias, de Gedaías, Natanael. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefes de pais Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de pais no livro das crônicas até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Razabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadmiel. E seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Batbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes viveram nos dias de Jeoiaquim, filho de Jesuá, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para trazê-los a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com cantos saltérios, símbalos e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros em procissão, um à mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo. E após ele ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías e Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a Torre dos Fornos até a Muralha Larga. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da Porta Velha e da Porta do Peixe, e pela Torre de Hananeel e a Torre de Meá, até a Porta das Ovelhas,
e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Hananias, com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jezraías, o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras, dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e observava os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e dos cânticos de louvores e de ação de graças a Deus. Por isso, todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão.